Oi, povo! Ontem você ficou curioso, não foi, para saber o que é que iria acontecer com Jesus? Foram colocados alguns soldados na frente do túmulo, do sepulcro que ele estava. Foi colocada uma pedra, vedaram a pedra para que a pedra não rolasse, para que Jesus não saísse, para que ninguém tirasse o corpo dele de lá. Mas se você é uma criança esperta, como eu acho que você sabe que nenhum soldado, que nenhuma pedra, que nada poderia prender Jesus naquele sepulcro. Porque Jesus, ele ressuscitou. Hoje a gente vai para a parte em que o túmulo está vazio. Essa parte ela é muito maravilhosa porque a palavra de Deus mostra que nada pode segurar Jesus, nada pode prender Jesus, nada pode fazer com que Jesus, mesmo que as pessoas assim, vamos colocar alguns soldados aqui na frente para Jesus não sair. Isso não é poderoso o suficiente, porque Jesus é muito mais forte do que qualquer coisa. Hoje a gente vai ler Mateus, capítulo 28, do 1 até o 15. Bora ler comigo? Versículo número 1. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria, lembram que elas duas estavam ontem ajudando José de Arimateia a colocar Jesus em paninhos limpos? Elas foram ver o sepulcro, no sábado, isso, certo? Versículo 2. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Ou seja, quem foi que abriu esse sepulcro? O anjo do Senhor abre e senta sobre ela. E aí ele fala o seguinte: sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Tipo assim, finge de morto para. Ai, eu acho engraçado essa parte, que é como se os guardas eles tiveram tanto medo. Tipo assim, eu acho que eles pensaram várias coisas. Meu Deus, se Jesus sair daqui, Pilatos vai pegar a gente, vai ficar bravo com a gente. Porque a função dos soldados ali era proteger, era não deixar que Jesus saísse. Mas tem como, gente? Não tinha como, né? Então eles tremeram de medo e ficaram como mortos. Versículo 5. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia. Versículo 7. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Gente, olha o que é que acontece aqui. As mulheres, Maria Madalena e outra Maria, elas meio que vão lá até o sepulcro, tipo assim, chorar a morte de Jesus, porque ele estava lá, porque ele tinha morrido, porque ele tinha sido crucificado. E de fato, quando Jesus morre, é uma coisa muito triste, porque a maneira como ele morre foi péssima, foi muito dolorosa, foi muito vergonhosa. E as mulheres, quando vão olhar Jesus lá, elas têm uma grata surpresa. O que é que aparece? Um anjo aparece para elas e dizem: por que vocês estão procurando entre os mortos Jesus, hein? Vocês sabem que ele não está aqui. Ele não disse que no terceiro dia, ou seja, depois de 1, 2, 3 dias, ele ressuscitaria. Olha que coisa maravilhosa. Ele foi crucificado, mas ele ressuscitou. E Jesus havia dito isso enquanto ele estava vivo. Gente, eu vou, mas eu vou ressuscitar em 3 dias. Jesus já tinha dito que isso ia acontecer. Mas às vezes a gente não confia naquilo que Jesus diz, não é? Às vezes a gente só lê a Bíblia. Não sei se isso acontece com você também, mas às vezes acontece comigo. Às vezes eu tô lá lendo a minha Bíblia e tal, e eu fico pensando, nossa, que coisa grandiosa. Mas, gente, não é só uma coisa aqui, ó, que tem que estar na nossa cabeça que é grandioso, não. De fato acontece tudo o que Jesus diz é verdadeiro e de fato acontece. E agora, Jesus estaria entre eles. Gente, Jesus não só ressuscitou,
e tipo assim, desapareceu, não. Ele ressuscita e ele vai aparecer para os seus discípulos. E aí o anjo diz: vão depressa e digam aos discípulos dele que ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Versículo 8. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Imagina, minha gente, imagina, vocês veem uma pessoa morrendo e depois do nada essa pessoa tá viva. Mas Jesus já disse que isso ia acontecer, não é? Aí as mulheres correm, abraçam Jesus e começam a adorar Jesus. Versículo 10. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam no caminho, os guardas dirigiram-se à cidade e encontraram os chefes dos sacerdotes e contaram, aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Versículo 12. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem dizer o seguinte: os discípulos deles vieram durante a noite e furtaram o corpo, ou seja, roubaram o corpo de Jesus, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar ao ouvido do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam esse dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Ou seja, gente, vocês lembram que ontem o Pilatos colocou justamente vários soldados na frente porque ele ficou com medo de Jesus ressuscitar e todo mundo ficar tendo a certeza que Jesus era realmente Deus, era o Filho de Deus. Aí agora, como Jesus ressuscitou, o plano foi o seguinte, peraí, não fala nada de anjo não, que o anjo apareceu, que a pedra foi rolada pelo anjo, que lá dentro não tinha nada, que Jesus ressuscitou. Não fala isso, não conta pra ninguém. A gente vai dizer, vamos dizer assim, que os discípulos foram à noite, enquanto vocês estavam dormindo, e rolaram a pedra e roubaram o corpo de Jesus. A gente vai inventar essa mentira, certo? Aí os soldados receberam esse dinheiro e contaram essa mentira. E assim, veio o versículo 15. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Sabia que os judeus, o povo de Deus, acredita até hoje que Jesus não ressuscitou? Pois é, muitos ainda acreditam assim, que Jesus não ressuscitou, que tudo isso é uma farsa, uma mentira, uma história. Mas a Bíblia não fala assim. A Bíblia fala que ele ressuscitou. Ele ressuscitou e ainda mais ele aparece para os seus discípulos. Jesus é muito poderoso. Vamos para o card do dia 21. Hoje você vai pintar com muito capricho, bem bonitinho mesmo, que o seu card 21, que diz assim: ele não está mais aqui. Olha aí o sepulcro de ontem, lembra que ele estava fechado e com 2 guardas na frente? Hoje você vai pintar bem bonita essa pedra aberta que rolou, que Jesus não está mais lá dentro, e essa frase que diz: ele não está aqui. Nada poderia segurar Jesus naquele sepulcro. Pinte com capricho o card diário celebrando que Jesus não está morto. Ele ressuscitou. Enquanto isso, você pode ouvir aquela música: Jesus ressuscitou. Aleluia. Quem conhece essa música? Ele vive está, ressuscitou. Aquilo que a gente está ensaiando para a nossa cantata de Páscoa, beleza? Enquanto você pinta, vai cantando essa música e vai celebrando que Jesus ressuscitou. Uhul! E depois disso, o check no dia 20, ok? Até amanhã, beijos. Tchau!